Olá, sejam bem-vindos ao nosso ciclo de palestras Amazonas, História e Cultura. Na palestra de hoje, a Cristina Mota de Assis, guia em turismo regional de Manaus, vai falar sobre a lenda da comunidade de mulheres Icamiabás no Baixo Amazonas. É uma lenda indígena que fala das Amazonas, grupo de mulheres que deram origem ao nome do rio. Cristina aborda a lenda do ponto de vista da mulher amazônica e destaca também a importância do ecossistema amazônico. Espero que aproveitem. Eu sou Ana Cristina de Assis, sou brasileira, amazonense, nasci na cidade de Manaus, que fica no meio da floresta amazônica. Sou uma guia de turismo, trabalho muito com ecoturismo e também trabalho muito com os indígenas. E fui convidada por esse instituto para falar um pouco sobre a minha visão como mulher amazônica e como guia de turismo também, que mora nesse local, que convive com essas lendas, falar um pouco sobre as Icamiabas, que os europeus chamavam de as Amazonas. Inclusive, nosso nome, o nosso grande rio, vem desta lenda. Queria falar primeiro sobre essa lenda para vocês, porque ela fala que essas mulheres, em determinado momento do ano, elas se reuniam com os homens, elas os convidavam. Eles não podiam chegar onde elas habitavam sem serem convidados. E nessa determinada noite, a determinada lua, elas os convidavam. Antes, elas passavam dias coletando frutas, caçando, pescando para fazer muita comida, para que todos pudessem confraternizar. Essa era uma festa em comum. Nas outras festas, os homens não costumavam participar. Essa era a única festa que os homens participavam, porque eles estavam lá para servirem ao fim da reprodução. Era a única coisa que elas não podiam fazer sem eles. Elas caçavam, elas pescavam. E por esse feito, elas eram mulheres que eram temidas por essas tribos. Elas eram vistas como mulheres sobrenaturais. E elas costumavam marcar esses homens que davam filhos ou filhas a elas com o muiraquitã, que é um amuleto em formato de sapo, que durante a festa, depois que elas tinham um relacionamento breve com esses homens, elas costumavam ir ao espelho da lua. Elas subiam para o espelho da lua e lá em cima existe um lago. E nesse lago elas mergulhavam, pegavam uma lama que tinha no fundo desse lago e moldavam os muiraquitãs. Os muiraquitãs são conhecidos na arqueologia porque podem ter vários formatos, de peixe, de tartaruga, mas o mais conhecido é o de sapo, porque quando elas viam um homem chegar na aldeia com um muiraquitã, elas já sabiam que aquele homem tinha dado filho para uma delas. Se o filho fosse masculino, do sexo masculino, esse muiraquitã tinha vários formatos, peixe, tartaruga, mas se fosse uma filha mulher, que era a preferência das caminhadas, elas lhe davam um filho em um amuleto em formato de sapo. O sapo simboliza a mulher parindo, então é um sapo com as pernas na posição do parto. Esses homens ficavam muito felizes porque eles acreditavam que esse amuleto dessas mulheres sobrenaturais lhes concederiam poderes sobrenaturais. Por isso eles nunca tiravam, nem para tomar banho, nem para comer, eles nunca se afastavam desse amuleto. E geralmente, até
eles acreditavam que esse amuleto iria protegê-los na vida após a morte. Então, esses homens nunca ficavam longe dos Muraquitãs. E as mulheres, as Icamiabas, tinham como marcá-los. Elas os marcavam como nós marcamos gado hoje em dia, mas sem que eles percebessem. Então, essa lenda ficou muito famosa até porque os Muraquitãs existem e são encontrados até hoje. Eles são encontrados numa vasta região entre o Amazonas e o Pará. Então, é quase como que, para as pessoas que vivem aqui, uma confirmação da lenda das Icamiabas. Dizem que Icamiabas significa mulheres doidas ou mulheres sem marido, o que hoje em dia pode ser uma coisa que as pessoas não dêem importância de uma mulher não ser casada, mas naquela época era uma grande afronta para uma tribo as mulheres se retirarem e fundarem uma outra tribo para poderem fazer o que elas quisessem. Eu penso que essas mulheres, se saíram de lá, elas só saíram porque elas não tiveram uma outra opção. Imaginem vocês hoje que sua filha, que está acostumada a dirigir o seu carro, junto com seu filho também, mas de repente passe a ser impedida por você porque ela é mulher, ou ela não possa mais estudar por ser mulher. Sei que isso hoje ainda é realidade em alguns países do mundo, em poucos, mas ainda é. A luta para que a mulher consiga os mesmos direitos ainda é muito complicada, mesmo hoje em dia. Imaginem naquela época, né? Então, eu creio que o fato de os homens terem passado a seguir um outro deus, Jurupari, porque antigamente existia a deusa mãe que governava para todos, de forma igualitária. Então, quando o Jurupari chega, ele se apropria das flautas sagradas e diz: agora as flautas sagradas vão se chamar Jurupari. Esse deus deu o nome dele para a flauta sagrada que as mulheres costumavam tocar, costumavam ver, costumavam escutar. Hoje em dia, nas apresentações para os turistas, Jurupari é tocado por homens e as mulheres precisam se retirar porque estão simbolizando um costume que hoje ainda é usado, de que quando a mulher escutar o som do Jurupari, ela não nem poderia, na verdade, ela tem que se afastar, ela tem que se retirar, porque só os homens têm o direito de escutar, só os homens têm o direito de tocar, de manusear um instrumento musical, que antes era chamado de flauta sagrada. Hoje tem o nome do deus Jurupari. Isso foi um direito adquirido que elas perderam. Eu acho que hoje em dia é muito difícil uma mulher aceitar perder um direito que ela já tem há muito tempo. Isso é praticamente impossível. A revolta vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Essa revolta vai acontecer. E isso não é só com as mulheres, é com qualquer pessoa. Então, elas não aceitaram isso, se rebelaram e se afastaram dos homens. Eu creio que isso mostra muito de que hoje as mulheres indígenas estão também se manifestando de forma diferente. Não é em todas as tribos, cada tribo tem o seu costume, as mulheres têm os seus serviços, os homens têm os deles. Mas eu creio que essas coisas estão mudando. Hoje nós vemos mulheres indígenas como protagonistas em alguns movimentos em defesa da Amazônia, em defesa dos seus recursos naturais, em defesa da sua cultura. E algumas mesmo entrando para a política. Então, isso é uma coisa que está engatinhando, mas está acontecendo agora. Duvido que essas mulheres fossem aceitar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de mudança na cultura. Não é que foram todas, mas algumas não aceitaram. E a gente sabe que isso é um caminho sem volta, mas que é uma luta muito, muito longa. Não é uma coisa que vai acontecer super rápido. É um processo, não é? E agora eu queria falar para vocês que esses artefatos
Como eu disse antes, eles ainda são encontrados. Mas por que eu queria falar deles? Porque quando a minha avó era criança, numa cidade chamada Faro, eu vou mostrar agora aqui no mapa para vocês. Faro fica aqui, ó, bem na divisa com Yamundá. São 2 municípios, um do Pará e um do Amazonas. Apesar da minha avó ter nascido em Manaus, ela passou muito tempo da sua infância em Faro. E lá em Faro, ela dizia que quando chovia, lá de cima, do que ela chamava de serra, desciam peças de cerâmica, desciam também esses sapinhos, como são conhecidos no interior. Então, essa cerâmica e esses muiraquitãs vinham lá de cima e chegavam nessa cidade carregados pela chuva. Eles eram muito comuns, as crianças brincavam com eles. E hoje em dia, nós temos relatos deles por toda a Amazônia. Mas essa minha avó, quando era criança, brincava com esses artefatos. Mas eu lembro de ela me contar, quando ela já morava aqui em Manaus, que um dos funcionários da fazenda do seu pai sumiu. Ele desapareceu. Foram feitas buscas, a cidade era muito pequena, mas a população toda se reuniu e procurou e nunca encontraram. Acharam somente seu cavalo e suas coisas. Sabiam que não tinha sido um roubo, porque o cavalo estava lá, todos os seus pertences estavam lá. E começaram a pensar que tinham sido as feras da Amazônia, ou o jacaré-açu, um jacaré que passa de 6 metros de comprimento, ou uma sucuri, anaconda, como vocês devem conhecer. Então, esse desaparecimento, depois de algumas semanas, as pessoas desistiram de procurar e admitiram que ele tinha sido comido por um animal desse e sabiam que ninguém ia encontrar o corpo. Algumas décadas depois, um homem todo sujo, barbado, com cabelos longos, falando coisas desconexas, apareceu novamente nessa pequena vila. E começou a tentar se comunicar, mas ele estava muito desnorteado, muito desidratado. E passaram-se uns dias até que ele se acalmasse, ele comeu e ele começou a voltar assim. E disse que tinha sido sequestrado pelas índias. A minha avó se referia a essas mulheres como as índias brancas do Pará. Ela nunca as chamou de camiabas. Mas todos na cidade falavam dessas índias. Elas costumavam aparecer e quando alguém as via, elas simplesmente mudavam de local, mudavam seu acampamento, mudavam sua maloca de local. E isso fazia quase que impossível de achá-las, de encontrá-las. Por isso, os índios que eram convidados para suas festas eram convidados por uma índia dessas que lhes ensinava o caminho. Mas voltando ao assunto desse homem, ele contou que ficou preso durante muitos anos com elas e elas sempre se mudavam e até que ele ficou de uma forma tão desnorteado que elas o soltaram, né? Na própria tribo, elas o soltaram porque ele já não sabia, ele não tinha mais como saber como voltar. E ele teve a sorte de voltar e contar isso. Esse homem era funcionário da fazenda do pai da minha avó. A minha avó morreu com mais de 80 anos. E isso ela lembra do desaparecimento quando ela era criança. Então, esse homem, vamos assumir que ele tivesse pelo menos uns 20 anos, isso já tem mais de um século. Então, essas pessoas que relatam esse tipo de coisa sempre falam disso, que eram arredias, que não queriam ficar perto. Bom, elas deviam ter os motivos delas, né? Mas
o que teria levado os índios a se rebelarem foi justamente essa mudança da deusa mãe para Jurupari, esse impedimento que elas passaram a ter de não poderem mais ter nenhum tipo de relacionamento com a flauta sagrada, né? Perderam direitos que já estavam adquiridos e por isso resolveram abandonar seus maridos, seus pais, né? Por um direito que eu acho que é muito válido. Talvez essas flautas sagradas tivessem uma importância para uma outra vida que elas considerassem essencial. Então, elas não quiseram abrir mão disso. Eu, hoje ainda, estou estudando arqueologia amazônica, mas vejo muito em outras áreas do mundo algumas coisas serem contestadas, né? Alguns tipos de preconceito entre os próprios arqueólogos. Por exemplo, que as pirâmides do Egito não podiam ter sido construídas por pessoas daquela época, sem a tecnologia que nós temos hoje. Pumapunku também, e perto de Tiwanaku, na Bolívia, é outro exemplo disso, porque as técnicas que se usavam elas tinham um efeito muito refinado, um acabamento perfeito, então era muito complicado para um arqueólogo explicar como naquela época aquelas pessoas conseguiram fazer isso, não é? Então, esse tipo de preconceito, mesmo na Europa, quando foram encontrados na Turquia alguns esqueletos, esses esqueletos estavam enterrados junto com suas armas, né? Se admitiu logo que eram homens, mas nenhum teste foi feito, nenhuma análise mais detalhada da anatomia desses esqueletos foi pensada. Eles definiram como sendo guerreiros. Depois de muitos anos, alguém tem a ideia de testar o DNA. E, mesmo a olho nu, para uma pessoa, um perito da área, era possível ver que a bacia não era como a bacia de um homem, era a bacia de uma mulher que já havia tido um filho. Então, se esses preconceitos ainda existem na área acadêmica até hoje, por arqueólogos formados, por estudantes, será que era tão difícil de imaginar o preconceito que essas índias passaram naquele momento, há tantos séculos atrás? Será que a gente ainda tem que lutar até hoje por direitos iguais? E essas mulheres não queriam, eu não estou falando de feminismo, eu estou falando simplesmente de não aceitar uma coisa imposta e perder o seu direito adquirido há séculos por um Deus novo, um Deus que tinha seus privilegiados e não as incluiu nisso. Eu tenho certeza que qualquer mulher hoje em dia também ficaria muito chateada com isso. Existe também uma citação, fora as cartas do Frei Gaspar de Carvajal, que citam especificamente essas mulheres. Existe também um livro sobre um corsário inglês, o nome é Anthony Knivet. Corsário e um pirata são praticamente a mesma coisa, nós sabemos. O corsário tinha uma autorização para roubar em nome da rainha ou do rei, e o pirata não tinha, mas eles eram basicamente a mesma coisa. Portanto, eram pessoas que tinham uma índole, no mínimo, duvidosa. Mas Anthony Knivet tem sempre relatado os seus percalços, ele passa por várias situações, ele sofre na mão dos portugueses, ele tenta se livrar de todas as formas e ele consegue se associar aos índios. Ele consegue ter uma boa reputação com algumas tribos. E, mediante essa reputação,
ele consegue ajudar, ensinar outras técnicas de guerra e consegue que essa tribo domine outras, escravize outros ao redor do seu território. Mas Nivet passa muito tempo com essas tribos, aprende a falar esses idiomas, se torna uma pessoa de uma certa importância na tribo, principalmente para o cacique, e as suas ideias são amplamente aceitas. Mas existe um momento em que ele é barrado por um chefe tribal. Um dos chefes que já tinha até oferecido uma filha para casar com ele, coisa que ele nunca aceitou. Mas uma dessas coisas muito interessantes é justamente o fato de Nivet sugerir que adentrem mais para uma outra região, para um determinado rio. E o cacique diz, não, para lá nós não vamos. E Nivet se surpreende porque ele estava acostumado a sugerir e tudo que ele sugeria era aceito. Claro que conseguir essa confiança dos índios demorou muito tempo, mas ele consegue realmente fazer essa proeza de conquistar várias outras tribos ao redor, e isso faz com que esse cacique fique muito feliz. Então o cacique vai aceitando todas essas vitórias e todas as ideias de Nivet. Mas quando ele sugere ir na direção do território, de um determinado território, o cacique diz para ele, não, para lá nós não vamos. Vejam bem, essa tribo estava conquistando várias tribos ao seu redor. E os caciques, naquela época, eles eram muito diferentes dos reis, eles iam para a luta também. Acontece de justamente, dessa vez, ele dizer não. E o Nivet não entende por que ele está se recusando a dominar mais uma tribo. O que aquela tribo tinha de especial? E ele diz, não, ali é o território das encaminhadas. Ali nós não vamos. Nós não vamos lutar com elas. Porque um chefe de tribo que já tinha conquistado tantas outras se recusa permanentemente? Será que ele tinha um comércio com essa tribo? Algum trato especial? Isso nós não sabemos. Nivet não cita nesses cadernos que depois foram transformados em livro. Mas, realmente, ele fica muito decepcionado com a postura e fica insistindo, até que o chefe diz, não adianta você tentar, nós não vamos, contra elas nós não lutaremos. E depois disso, eles seguem fazendo isso. Anthony Nivet de novo é capturado e levado a seus donos, né, que vem da família de Mendissar, que era muito importante nessa época no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Era uma família que tomou conta de muitas terras, tinha uma posição muito elevada, mas é uma coisa que Nivet não se satisfaz, ele não entende porque aquela tribo em si não podia ser conquistada. Ou os índios já tinham tentado, isso é uma suposição minha, ou eles acreditavam tanto naquele poder sobrenatural daquelas mulheres, que eles diziam, não, nós não temos chance. Nós podemos dominar os outros que são iguais a nós, mas elas não são, elas são outra coisa. Elas são mais do que nós. Então, eu creio que por isso os homens eram tão defensores de nunca tirar o Muraquitã, mesmo quando eles fossem enterrados, de nunca querer atrito com essas mulheres. Eu acho que eles tinham um respeito ou um medo delas, porque eles sabiam que elas não iriam permitir
ou elas morreriam tentando defender a sua tribo, ou elas simplesmente iriam aniquilar com qualquer homem que chegasse na sua tribo. Isso é uma das coisas que você não tem como comprovar, você não tem relatos fora que eu conheça sobre isso, mas eu cresci escutando tanto as lendas quanto as histórias que a minha avó falava. Me arrependo muito de não ter indagado mais sobre isso. Mas fico pensando aqui, será que elas eram tudo isso? Será que elas existiram? Será que elas eram brancas? O que explicaria mulheres no meio da Amazônia brancas? Mas não seria a primeira vez que isso seria citado por pessoas que tivessem chegado aqui antes dos portugueses. Existem outros relatos que falam de tribos muito diferentes entre si, tribos que eram amigas entre si, tribos que eram inimigas. Até por isso tivemos o apoio contra os portugueses de várias outras tribos que não conseguiam entender por que algumas tribos se aliaram ao branco, porque era muito incompreensível para aquelas pessoas que nunca tinham visto um ser vestido daquela maneira chegar atacando. Sabemos que os primeiros contatos não foram tão violentos. Alguns portugueses conseguiram viver entre os índios durante algum tempo, mas essas coisas são coisas que ficam muito difíceis de explicar quando você considera todos os índios do Brasil como apenas um tipo de tribo. Nós temos tribos que usam roupas, que sempre usaram. Temos tribos que nunca usaram roupas e não se sentem bem, não vão, e até acham engraçado nós usarmos roupas assim para nos cobrirmos num calor como o de Manaus. Mas isso é uma coisa que fica para uma próxima vez. Eu espero ter contribuído com o Instituto nessa pesquisa. Eu penso que isso pode servir para outras pessoas e deixo o convite para que, se alguém puder vir fazer uma expedição, porque é o que seria necessário, se alguém puder vir analisar, fazer uma pesquisa com muita propriedade, com muito respeito, mas sem ignorar a ciência, essa área que nós estamos vendo no mapa, aqui não mostra totalmente, mas existem ilhas. Dizem que uma dessas ilhas era usada por esses índios, para conseguirem enterrar suas irmãs. Essas mulheres eram enterradas numa determinada ilha e até hoje não se tem uma comprovação disso. Existem muitos sítios arqueológicos nessa área. Essa área já foi muito mais habitada do que ela é hoje, isso nós temos comprovado. Esses dois estados, já há milhões de anos atrás, isso aqui já foi oceano, já foi mar. Então, esses lugares têm uma história muito antiga. E se nós temos nessa área toda aqui, e só no estado do Amazonas nós temos muitos registros nessa área de ocupação. Eu já não vou me referir aos índios, mas o que nós chamaríamos de paleo-índios. Então, essas áreas são ricas em terra preta de índio, que é um tipo de solo que indica que aquele solo foi trabalhado, foi usado, e com o descarte de vários anos, de várias décadas, de milênios, essa terra se torna muito fértil, porque a terra do estado do Amazonas, a maioria dela não é tão fértil.
Nós temos a floresta amazônica, sim, mas a floresta, ela é uma floresta que sobrevive de si própria. As folhas, os frutos, qualquer animal que caia no chão da floresta passa a ser transformado por organismos, bactérias, insetos decompositores que vão fazer com que essa área fique muito própria para o plantio. Até hoje, as pessoas que... Queria que vocês vissem aqui um pouco da área da minha avó, da minha outra avó, que tem muitas plantas. E para conseguir ter essas plantas aqui, nós precisamos usar a terra preta de índio, que é muito diferente do latossolo amarelo. É muito especial por conseguir uma produção maior de alimentos numa área menor e tornar o solo muito fértil. Essas plantas sendo introduzidas ou originárias da Amazônia, elas sempre vão frutificar melhor numa área assim. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Herr Kupfer me deu de falar sobre a minha cidade, sobre o meu estado, sobre as nossas lendas. Eu gostaria de convidá-los a conhecer a Amazônia. Claro que depois dessa pandemia, minha máscara está ali me esperando, mas eu gostaria de convidá-los não apenas para fazer turismo, claro, vocês são muito bem-vindos, mas para que vocês passem mais tempo. Não um tempo para chegar na cidade e ir para um hotel de selva, não. Quero que vocês fiquem mais tempo, que conheçam nossos museus, nossos prédios históricos da época da borracha, mas também que vocês vejam que nós temos um passado arqueológico muito grande. E algumas peças mostram que essas pessoas tinham uma elevada técnica para cerâmica. Alguns vasos hoje, eu, por mais que tivesse aulas de cerâmica, não conseguiria reproduzir, não só pelo tamanho, mas também pela técnica que eles utilizavam, que já se perdeu. Hoje nós temos tentado salvar essas técnicas dos índios que ainda existem, mas nós temos cerâmicas no Pará, na ilha de Marajó, de várias civilizações, que quando você vê uma peça como aquela, você entende na hora que aquelas pessoas, claro que não tinham tecnologia que nós temos hoje, não tinham a ciência, não tinham os conhecimentos que nós temos hoje, mas elas tinham um conhecimento empírico adquirido por essa tradição oral, essa tradição de passar, o avô passar para o neto, a avó passar para a neta, as coisas que eram e como eram na época deles. Essa cultura está se perdendo e eu queria também agradecer em nome do povo brasileiro ao Instituto e a todos os alemães que vieram para cá e fizeram pesquisa e têm a noção do que é uma floresta como a amazônica, que assim como essa lenda tem muitas outras mais, mas além disso tem um potencial enorme de ativos medicinais que podem ser utilizados para beneficiar não somente o nosso país, mas a vários outros.
Eu tenho certeza que se as Icamiabas ainda existissem, se elas existiram, se ainda existissem, eu creio que seria uma descoberta muito grande para a humanidade saber que existiam essas mulheres. As Amazonas existiram porque é tão impossível que as Icamiabas tivessem existido aqui e tivessem lutado contra os portugueses e contra qualquer índio que não os enfrentasse e estivessem sob o jugo delas. Eu acho que elas tinham uma consciência muito grande de que a terra que elas habitavam dava tudo o que elas precisavam. Eu acho que era por isso que elas eram tão gratas, era por isso que elas não podiam deixar de agradecer a Deusa Mãe. Se a Deusa Mãe era a lua, o planeta Terra, a floresta, nós não sabemos, mas aquilo tinha uma importância muito grande para elas. E nós, de hoje em dia, talvez estejamos perdendo isso, a noção exata de que nós precisamos dessa floresta e de vários outros ecossistemas de pé. Nós precisamos que eles resistam até a nós. Então, no estado que o Brasil se encontra hoje, essa é a minha visão, é a visão de muitas mulheres indígenas que sabem que se uma mineradora se instala, elas sabem que os seus rios vão perecer, elas sabem que o peixe vai ficar contaminado e elas não aceitam isso. Mas eu acho que elas deveriam principalmente serem ouvidas, serem lembradas, porque são as primeiras mulheres a serem prejudicadas por esse tipo de exploração que não leva em consideração a sustentabilidade. Nós temos que explorar esses recursos, sim, mas nós não podemos fazer de uma forma tão predatória como vem acontecendo hoje em dia. Tenho certeza que se elas estivessem aqui e elas pudessem ser ouvidas, elas não iam querer isso. Assim como as outras mulheres indígenas que eu conheço, que são parteiras, que fazem seus artesanatos, elas não se importam mais que os brancos cheguem aqui. Elas querem vender o seu artesanato, elas querem fazer a sua apresentação, elas querem preservar os seus costumes, mas, acima de tudo, elas precisam da mata. Elas precisam, acima de tudo, que a mata continue dando o que sempre deu para eles. E nós temos que nos conscientizar disso. Que, apesar de nós morarmos em cidades, em apartamentos, nós ainda precisamos do mesmo tipo de recurso que as Icamiabas precisavam. Ainda precisamos de água, ainda precisamos de ar puro, ainda precisamos de nossas frutas, ainda precisamos sobreviver. Por mais dura que seja a batalha, ainda precisamos sobreviver. E isso é o essencial. Eu acho que era por isso que elas lutavam. Talvez elas tivessem mesmo algum poder especial e talvez tivessem visto no que a sua terra iria se transformar. Mais uma vez eu agradeço e estou à disposição. Se quiserem mandar algumas dúvidas, eu vou passar para o Instituto o meu e-mail para que vocês possam, ou colocar no próprio vídeo, para que vocês possam tirar alguma dúvida que não ficou clara nesses poucos minutos que nós temos para falar de uma coisa que é tão grande, culturalmente, historicamente, arqueologicamente, para a Amazônia. Um abraço com o calor da Amazônia para todos vocês. Agradeço a Cristina pela interessante palestra e deixo aqui o convite para as nossas próximas palestras sobre Amazonas, História e Cultura. Além disso, teremos neste mês de novembro o lançamento de nossa publicação principal, o Anuário Mártius Gada. A história e cultura da Amazônia serão o tema central desta nova edição. Serão apresentados aspectos importantes da região amazônica desde o século XVIII até os dias atuais. Serão abordados projetos científicos, econômicos e sociais e temas de história, antropologia, etnologia e de aspectos literários da região. Para acompanhar nossa programação cultural, basta seguir-nos nas redes sociais.
Em breve daremos mais informações sobre o lançamento do anuário. Por favor, não se esqueça de responder à pesquisa sobre a palestra de hoje nos comentários do vídeo.